Os segredos selados, o peso do silêncio. Quando Deus fala, o universo treme. Montanhas se movem, mares recuam, corações são quebrados. Mas quando Ele se cala, o silêncio pesa mais do que 1000 terremotos. Ao longo da história bíblica, houve momentos em que os céus falaram abertamente. Visões, sonhos, anjos trazendo mensagens. E houve momentos em que os céus pareceram trancados. É nesse espaço entre a revelação e o silêncio que surgem os segredos selados. O profeta Daniel conheceu esse peso como poucos. Recebeu visões grandiosas sobre reinos, sobre o futuro distante, sobre batalhas que ainda não haviam acontecido. Mas quando buscou entender tudo, ouviu do anjo: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. DN 12:9. Imagine isso, ver imagens do destino da humanidade e não poder compreender, receber palavras do céu e ser proibido de revelá-las. Essa foi a marca de Daniel, um profeta que viu demais para sua época. O mistério dos livros perdidos. A Bíblia que temos hoje é completa para a salvação, mas ela mesma menciona livros que existiram e desapareceram. O livro das guerras do Senhor, Nem 21:14. O livro de Jazar, J 10 e 13. As crônicas dos reis de Israel, Rs 14:19. Por que esses escritos sumiram? Seria acaso? Ou seriam registros que carregavam revelações tão fortes que precisaram ser ocultados até que o tempo do fim chegasse? A ausência desses livros alimenta a ideia de que há palavras que dormem, e quando despertarem trarão consigo a lembrança de que nada foi perdido, apenas guardado. O silêncio de 400 anos. Entre Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro evangelho, há um abismo de 4 séculos. 400 anos em que nenhum profeta se levantou. 400 anos em que Deus não falou através de sonhos ou visões registradas. O céu estava calado, mas o silêncio não era ausência, era preparação. Enquanto a humanidade caminhava no escuro, o Verbo estava vindo, e quando o Verbo se fez carne, todo o silêncio ganhou sentido. Esse período é um lembrete. Quando Deus se cala, não significa que desistiu. Significa que está preparando algo maior do que conseguimos imaginar. As visões que não foram escritas. Isaías viu a glória do Senhor no templo. Ezequiel contemplou rodas dentro de rodas, criaturas de fogo, rios que brotavam do trono. Jeremias chorou sobre Jerusalém e anunciou juízos que ainda ecoam. Mas será que eles registraram tudo o que viram? Alguns estudiosos acreditam que não. Que parte das visões foi suprimida pelo próprio Deus, porque não era tempo de ser revelada. Imagine Isaías tentando explicar tecnologia moderna, ou Jeremias descrevendo guerras nucleares, ou Ezequiel narrando internet, satélites e sistemas globais. Como explicar isso em palavras de sua época? Talvez por isso Deus tenha mostrado, mas não permitido que tudo fosse escrito. Os 7 trovões. No Apocalipse, João ouviu vozes que ninguém mais ouviu. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Ap 10:4. João entendeu. Estava pronto para registrar. Mas o céu o impediu. Por quê? Porque nem tudo pode ser revelado ao mesmo tempo. Há coisas que precisam esperar o relógio da eternidade. E esses trovões ainda ecoam, guardados no silêncio de Deus. O perigo da curiosidade. O homem sempre foi atraído pelo proibido. Adão e Eva comeram do fruto porque desejavam saber além da hora. Os construtores de Babel ergueram uma torre porque queriam alcançar o que ainda não era tempo. Hoje, estudiosos e místicos correm atrás de códigos ocultos, numerologias forçadas, mapas secretos. Querem arrancar de Deus o que Ele ainda não liberou. Mas a verdade é simples. O que está selado, permanece selado até que Ele mesmo abra. A ansiedade humana não acelera o plano divino. O tempo dos finais. Daniel ouviu. Essas palavras estão seladas até o tempo do fim. O que isso significa?
Significa que chegará um momento em que o selo se abrirá, e o que antes era obscuro ficará claro. Símbolos ganharão rostos, figuras ganharão nomes, profecias enigmáticas ganharão datas e eventos concretos. Muitos acreditam que já estamos nesse limiar, que os selos estão se partindo, que as palavras que dormiram por séculos estão despertando agora, em meio às crises globais, às guerras, às mudanças rápidas da história. O eco do silêncio. É estranho pensar que o silêncio de Deus também fala. Quando ele não responde, aprendemos a ouvir o eco da nossa própria alma. Quando ele se cala, somos forçados a refletir. Será que estamos prontos para o que ele vai revelar? O silêncio de 400 anos antes de Cristo foi quebrado pela encarnação do Verbo. O silêncio dos 7 selos em Apocalipse será quebrado pelo juízo final. Todo silêncio divino anuncia algo maior à frente. E talvez o que estamos vivendo agora, essa sensação de vazio espiritual, de incerteza, de crise mundial, seja o silêncio antes da última trombeta. As profecias dormiram. Foram seladas no tempo de Daniel. Foram caladas no silêncio entre Malaquias e Mateus. Foram ocultas nos trovões que João não pôde registrar. Mas nada que Deus sela fica trancado para sempre. A cada geração, um pedaço desperta. E quando o tempo do fim chegar, o selo inteiro será rompido. As palavras que dormiram vão acordar. E o mundo nunca mais será o mesmo. E você, consegue sentir que as profecias já despertaram? Escreva nos comentários. Eu estou acordado. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no Luz da Fé. Aqui revelamos os mistérios que estavam dormindo, mas agora se levantam diante dos nossos olhos.